Já mandei o convite aí, Manu, olha se deu certinho. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Gente, essa é a Tudo Manu. jóia. Essa é a Manu, ela é nutricionista. Ela é nutricionista clínica, é coach de emagrecimento, ela é especialista em obesidade, emagrecimento, nutrição materno-infantil, nutrição esportiva. E eu convidei para que ela participasse com a gente hoje, para a gente falar um pouquinho das dislipidemias, né? A gente sabe que os infartos, os acidentes vasculares cerebrais têm sido das principais causas de morte por todo o mundo, né? Então, essa escolha desse tema foi por isso, porque as dislipidemias têm grande participação nesse processo. Então, cuidar dessa parte é muito importante. E aí eu convidei a Manu para falar um pouquinho disso com vocês. A Manu vai falar um pouquinho sobre o tema, e no final a gente vai fazer perguntas, tá? Então, as perguntas que vocês tiverem, podem ir mandando, e aí no final a gente vai tirar as dúvidas daquilo que ela não falar durante a fala dela, tá? Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre as dislipidemias, né? Que é um quadro tão comum e que, sem dúvida alguma, coloca a nossa saúde em risco, a nossa qualidade de vida em risco. Vamos começar do começo, vamos começar entendendo o que é dislipidemia. Eu sei que, de repente, muitos aqui que estão assistindo a live já sabem, ou de repente até tenham, né, um quadro de dislipidemia instalado, mas também pode ter pessoas que não têm. Então, vamos fazer de forma que todo mundo consiga ter o mesmo raciocínio. Quando a gente pensa em dislipidemia, eu estou falando de uma doença caracterizada por uma produção exacerbada, né, uma produção elevada de lipídios séricos, que pode ser o colesterol e pode ser também os triglicérides, ou pode ser os dois juntos. E aí, muitas pessoas falam assim, não sei para que existe colesterol. Tanto o colesterol quanto os triglicérides, eles são extremamente importantes para o nosso corpo. Por isso, né, que eles fazem parte aí. O triglicérides é a forma como o nosso corpo estoca energia. Então, tudo que a gente come extra, independente se vem de carboidrato, de proteína, de lipídio, a forma como o nosso corpo ele estoca isso é na forma de triglicérides. Então, se a gente pensa nas nossas gordurinhas aí acumuladas, dentro dessas células, a gente tem triglicérides, tá? Então, ele é uma importante reserva de energia. E quando a gente pensa no colesterol, o colesterol é uma fração gordurosa extremamente importante para a produção de hormônios. Então, testosterona, progesterona, estrogênio, precisa de colesterol para serem formados, de neurotransmissores, serotonina, endorfina, noradrenalina, né? Esses neurotransmissores que deixam a gente feliz, que melhoram o humor, melhoram a nossa disposição. Tudo isso também precisa de colesterol. Para a gente sintetizar a vitamina D, a gente precisa de colesterol. Para a gente proteger o nosso cérebro, para a gente ter uma cognição melhor, uma memória melhor, a gente precisa de colesterol. Ou seja, ele é extremamente importante. O problema vem quando a gente tem uma produção elevada. Quando a gente não consegue, né, realmente ter um controle ali na produção normal, ou seja, produzir só o que o nosso corpo vai usar, aí vem um grande problema. Por quê? Esse excesso de colesterol, esse excesso de triglicérides circulando aí na nossa corrente sanguínea, mediante a presença de qualquer nível de inflamação sistêmica, ele pode grudar na parede da artéria e a partir daí é como se ele atraísse novas partículas. E aí a gente vai formando uma placa, que é a placa de ateroma, e que se ela obstrui totalmente a nossa artéria, o que vai acontecer? O sangue não flui. E dependendo de onde essa placa está localizada, a gente vai ter uma falta, né, de irrigação sanguínea ou no cérebro, levando a um AVC, por exemplo, ou na parte cardiovascular, levando a um infarto, entre outros quadros aí bastante sérios. Então, o problema vem quando a gente tem uma produção realmente elevada.
E isso aumenta muito o nosso risco para as doenças cardiovasculares. Coração é coração, né? Com coração a gente não brinca. Então, realmente é muito importante, é muito sério o quadro das dislipidemias. E muita gente não dá a devida atenção a isso. Tá, mano, mas o que pode fazer eu produzir mais colesterol ou mais triglicéridos do que eu preciso? A gente pode ter uma causa primária, que seria uma causa genética, né? Por alguma alteração no seu DNA. O seu corpo, ele não tem esse controle tão certinho, então ele, de repente, é uma alteração em uma enzima que é importante ali para o controle da quantidade de colesterol e triglicéridos que são produzidos, e aí a gente perde. Ou, e o que é mais comum, que é em função de um estilo de vida não saudável, de escolhas alimentares não saudáveis. Se a gente sobrecarrega o nosso corpo, e principalmente o nosso fígado, porque quem produz o colesterol e quem produz os triglicéridos em maior quantidade vai ser o nosso fígado. Então, sempre que eu tenho um fígado sobrecarregado, um corpo sobrecarregado, eu vou ter uma produção, né? Eu posso ter uma produção desordenada do colesterol e dos triglicéridos também. E aí vem a questão, né? Muita gente acha que para reduzir as gorduras a níveis sanguíneos é simplesmente diminuir gordura da vida. Aí sai cortando carne, sai cortando ovo. Não, coitado. Durante muito tempo ele foi um terror, né? Só que é o seguinte, da nossa alimentação só vem 20 a 30% do nosso colesterol. O restante, mais de 70%, ou em torno de 70%, vai ser produzido pelo nosso fígado. Então, eu preciso ter uma atenção muito grande como que está a minha saúde hepática. Quão sobrecarregado está o meu fígado? Porque aí sim, eu vou conseguir, mesmo comendo pouca gordura, se o meu fígado não está legal, eu vou produzir uma quantidade maior de colesterol, tá? E quando eu falo em estilo de vida que favorece essa produção elevada, eu estou falando em sedentarismo, eu estou falando em tabagismo, eu estou falando em consumo de bebida alcoólica com muita frequência, eu estou falando do uso de várias medicações a longo prazo. Então, existem várias situações que colocam o nosso corpo mais sobrecarregado e que pode levar a essa produção elevada de colesterol, aumentando o nosso risco das doenças cardiovasculares. Como as dislipidemias elas estão diretamente relacionadas com as doenças cardiovasculares, quando a pessoa apresenta um quadro de dislipidemia, né, um colesterol elevado, um triglicérides elevado, pensando na qualidade de vida dela, é muito comum entrar com medicações muito rapidamente. E realmente é um quadro que precisa ser resolvido logo, né, para não aumentar aí o nosso risco das doenças cardiovasculares. O problema, gente, é quando a pessoa acha que ela vai tomar um remedinho, esse remédio vai diminuir o colesterol e tá tudo bem, ela pode continuar tendo hábitos não saudáveis. Porque o que acontece? As estatinas, realmente, elas vão abaixar o colesterol. Elas atuam lá nas enzimas no fígado, diminuindo, inibindo a produção do colesterol. Só que, se a gente não muda o estilo de vida, a gente continua com o organismo sobrecarregado. E a gente vai precisar usar essas estatinas a longo prazo. Muita gente usa durante anos, se não falar quase uma vida inteira. E o uso contínuo dessas estatinas, lembra que eu falei que o colesterol, ele tem a sua importância? Várias coisas do nosso corpo precisam do colesterol. E se eu estou tomando uma medicação que inibe a minha produção, boa parte da minha produção de colesterol, a longo prazo, né, usar isso durante vários anos, pode causar alguns efeitos colaterais, como dores musculares, como perda cognitiva, a memória vai ficando bem ruim, aquela pessoa que antes, né, lia alguma coisa e rapidinho captava, começa a ter dificuldade realmente de memorização, da cognição, da concentração, diminuição de libido, porque lembra que eu falei que os hormônios sexuais, eles precisam de colesterol, e aí se eu tenho uma redução muito drástica a longa data da minha produção de colesterol, eu posso ter uma menor produção
de testosterona, de estrogênio, de progesterona, e aí pode vir baixa de libido, pode vir infertilidade e outros problemas relacionados aí com a produção inadequada dos hormônios sexuais. Dormência e dor nas articulações, principalmente nas extremidades, né, nos dedos. Fadiga, cansaço, porque o que acontece? A gente precisa de colesterol também lá na nossa mitocôndria, que é onde a gente produz energia. E aí, se eu tenho uma produção comprometida, né, do colesterol, acaba que eu vou ter uma geração de energia prejudicada. Então, isso vai comprometer na minha disposição, vai aumentar a fadiga, aumentar cansaço, e vai aumentar também uma coisa que ninguém quer, que é a quantidade de radicais livres. E isso significa o quê? Que a gente envelhece mais cedo. Ah, Manu, é mesmo? Então, mais um motivo, né, para a gente realmente melhorar o estilo de vida, para não precisar tomar medicação a longo prazo, tomar por muitos anos, e nem ficar dependente dela, né? Outra coisa que pode estar relacionada também com o uso a longo prazo de estatinas é depressão. Vocês lembram que eu falei que o colesterol é importante para a gente produzir serotonina, noradrenalina, que são neurotransmissores que deixam a gente feliz, deixam a gente bem? Se eu tenho um comprometimento nessa produção a longo prazo, eu posso ter um comprometimento na minha produção de serotonina e, consequentemente, isso pode levar a quadros de depressão, pode levar a compulsão alimentar, tá? Então, realmente, tudo que a gente puder fazer para não precisar usar as estatinas uma vida inteira, vale muito a pena. Vamos lá, vou dar dicas de como que a gente pode fazer isso. Como que a gente pode mudar, quais são as mudanças no nosso estilo de vida que vão favorecer, vão ajudar o nosso fígado a não estar sobrecarregado, para que ele consiga, então, ter um melhor controle dessa produção, tanto de colesterol quanto de triglicéridos. Gente, eu tô falando muito rápido. Não, tá, se tivesse tá ótimo. Então tá bom. Eu falo demais. Então, pode fazer pergunta, viu? O pessoal perguntou aqui. Quem precisar, pode entrar o pessoal depois. Pode ir fazendo pergunta, que depois a gente vai passar para a Manu, tá? Pode sim. Pode fazer que no final eu vou responder todas, tá bom? Então, como que a gente pode? Quais as mudanças no nosso estilo de vida que podem ser muito benéficas, né? Para a gente diminuir essa sobrecarga, principalmente no nosso fígado, e conseguir ter um melhor controle em relação à produção dos lípidos sérios. Primeira coisa que é muito importante, a manutenção de um peso saudável. Se eu tenho um excesso de peso, todo excesso de gordura, ele fala a favor de uma sobrecarga do nosso corpo. Inclusive sobrecarga hepática, inclusive inflamação sistêmica. E isso aumenta muito o nosso risco cardiovascular. Então, a primeira coisa, a gente precisa pensar em quantidade também, né? Não é só na qualidade da alimentação, mas realmente consumir uma quantidade condizente com o que o nosso corpo precisa. Então, a manutenção de um peso saudável é muito importante. Segunda coisa, as escolhas alimentares. Nós somos nutrientes ambulantes. Tudo no nosso corpo depende de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos, de proteína, de gordura. E isso vem através de quê? Através da alimentação. Então, quando a gente pensa em diminuir a sobrecarga hepática, eu estou pensando em uma alimentação que seja o mais natural possível. Comida de verdade. O que é comida de verdade, Manu? Comida de verdade é aquela que você olha para ela e você sabe que é comida, aquela que está naturalmente presente na natureza, que desde sempre foi comida, tá? Que não tem aí a adição de um monte de corante, conservante, edulcorante. Então, a gente está falando de fruta, de vegetais, a gente está falando de arroz, de feijão, das leguminosas em geral, das castanhas, das carnes, dos ovos, do leite, derivados, enfim, tá? A gente está falando de comida de verdade. E aí, quando eu falo em comida de verdade, eu quero alertar para vocês quais são alguns ingredientes presentes naquilo que não é comida de verdade, que compromete muito a nossa saúde hepática.
Primeira coisa, excesso de açúcar, excesso de adoçante, excesso de realçador de sabor. Realçador de sabor são esses pozinhos mágicos, né? Caldo quinoa, nomoto, sazon, sabor a mim, sabor de mãe, sabor de vó, aqueles todos, aqueles pozinhos, que deixa tudo gostoso, mas mata neurônio e inflama muito o nosso corpo, tá? Gordura trans. Quando eu penso em colesterol, eu não necessariamente eu tenho que tirar todas as gorduras da minha vida. A gente precisa de gorduras boas. A gente precisa evitar as gorduras trans. E onde que estão as gorduras trans? No miojo, na margarina. Gente, é quase um infarto para o nutricionista quando a gente vê propaganda de Becel, sabe? Quando fala, indica usar uma margarina para proteger o coração. A gente quase infarta. Não acreditem nisso, pelo amor de Deus, tá? Entre uma margarina e uma manteiga, eu prefiro que vocês usem a manteiga sempre em menor quantidade, né? Sempre em uma quantidade. Não vale a pena a gente usar em excesso nenhum tipo de gordura. Então, eu estava falando, onde que tem gordura trans? Nas pizzas de caixinha, lasanha de caixinha, miojo, nos chocolates, né? Chocolates tradicionais. Então, esses alimentos que são muito industrializados, eles sempre vão ter a gordura trans, que é uma gordura super barata e que ajuda muito na textura desse alimento. Corante, conservante, tudo isso sobrecarrega o nosso fígado. Isso entra no nosso corpo como se fosse uma toxina, né? E o nosso fígado vai ter que dar conta do recado, vai ter que dar conta de eliminar isso. O bacon, e aí, assim como o ovo, né? O bacon, tem hora que ele é assim, a salvação do planeta. Não, gente, o bacon não é bem a salvação do planeta, não, tá bom? O bacon, ele tem muito nitrato, muito nitrito, ele tem um monte de conservante. Em excesso, a gordura saturada, ela não é benéfica para o nosso corpo. Então, assim, excesso de bacon, né? Quando a gente pensa em uma dieta cetogênica, por exemplo, não é o caminho. A gente pode fazer uma dieta cetogênica usando gorduras boas, de fato. Embutidos, salsicha, salame, salaminho, as linguiças, né? Esses também não são nada interessantes quando a gente pensa em saúde do nosso fígado. Então, já falei que as gorduras a gente precisa manter, mas dando preferência sempre para as gorduras boas, né? Então, a gente vai pensar no azeite, a gente vai pensar no óleo de coco, a gente vai pensar na própria manteiga, na banha, mas gordura, independente de qual você use, é pouco, não precisa de excesso de gorduras na nossa vida. Outro ponto muito importante, redução do carboidrato. Excesso de carboidrato é transformado em gordura com muita facilidade. Então, reduzir o carboidrato, uma alimentação mais low carb, ela faz bem para todo mundo, não é só para quem tem colesterol alto, não, tá? E muito menos para quem tem triglicéridos elevados. Então, uma alimentação com um teor menor de carboidrato vale muito a pena. Low carb não é sem carboidrato. Low carb, eu estou falando de uma alimentação com baixo teor de carboidrato, em proporção aos outros macronutrientes, e principalmente escolhas de boas fontes de carboidrato, tá? Então, a gente vai dar preferência para o carboidrato, né, vindo realmente de frutas, dos vegetais, dos cereais ricos em fibras. Então, a gente vai realmente dar preferência pela qualidade do carboidrato que a gente consome. 2 grupos que eu gosto muito de frisar são as antocianinas, que é um grupo de flavonoides que confere a coloração roxinha para os alimentos, vermelha arroxeada. As antocianinas, elas têm um efeito muito interessante na proteção cardiovascular. Primeiro, porque ela estimula o nosso corpo a aumentar a produção do HDL, que é o colesterol bom. E ele é chamado de colesterol bom porque a função dele é tirar o colesterol ruim de circulação. É como se ele abraçasse o LDL e voltasse com ele lá para o fígado para ele ser conjugado, tá? Então, ela estimula a produção de HDL, ajuda no controle da pressão arterial, se a gente está pensando em proteção cardiovascular, isso é super importante também, e diminui a adesão das moléculas de LDL naquela placa de ateroma, tá? Então, se eu tenho menos adesão, eu vou ter uma sobrevida muito maior, certo? E onde que a gente encontra as danadas das
antocianinas? A gente encontra ela nos vegetais arroxeados, vermelho arroxeado, são nas frutas vermelhas. Morango, amora, mirtilo, goji berry, cranberry, nos vegetais roxos, né, no repolho roxo, na berinjela, na beterraba. Beterraba é ótima, principalmente crua. O chá de hibisco é bem legal também, tem bastante antocianinas. Então, esse grupo roxinho, ele é super legal, tá? E um outro grupo que também tem muita relação, tanto com a detoxificação, com a questão anti-inflamatória, e isso acaba falando a favor de uma saúde hepática e de proteção cardiovascular, são as crucíferas, que são os vegetais verdes escuros ricos em uma substância chamada glicosinolatos. Os principais representantes vão ser a couve e o brócolis. Olha só como é fácil, né, a gente incluir isso no nosso dia a dia. Eles têm um poder antioxidante incrível e ajudam muito o nosso corpo a eliminar toxinas. Então, isso acaba ajudando também na saúde hepática, tá? O que mais que é importante quando a gente pensa em alimentação? Bebida alcoólica. Quanto menos bebida alcoólica. Para quem tem alguma disfunção hepática, no sentido de uma produção elevada, tanto de triglicérides quanto de colesterol, reduzir o consumo de bebida alcoólica vale muito a pena, tá? A bebida alcoólica, ela sobrecarrega muito o nosso fígado. Ela favorece o acúmulo de gordura dentro do fígado, que é a esteatose hepática. Aumenta a gordura visceral, que é aquela gordura que está bem pertinho dos órgãos. E vocês sabem quanto que o nosso fígado consegue metabolizar de boa em relação à bebida alcoólica? Somente 25 gramas de álcool por semana, que seria o quê? Uma latinha de cerveja, ou uma dose de vinho, em torno de 150 ml, ou um drink, ou uma dose de algum destilado. Uma quantidade dessa por semana ele consegue legal. Mais do que isso, a gente já começa a sobrecarregar o nosso fígado, né? Lembrando que fígado sobrecarregado acaba favorecendo aí um descontrole nessa produção de colesterol, entre outros problemas de saúde. Pronto, falamos sobre alimentação. Agora tem um outro ponto muito importante em relação ao estilo de vida para controle das dislipidemias, que é a atividade física. A atividade física, ela ajuda nesse controle das dislipidemias, da proteção cardiovascular, por vários motivos. Primeiro, porque ela ajuda a gente a reduzir gordura corporal. E aí a gente consegue manter o nosso peso saudável mais facilmente, né? Promover um emagrecimento mais facilmente. E isso é incrível. Então, o primeiro ponto é em relação à manutenção do peso saudável. Segundo, porque melhora o condicionamento cardiovascular. Então, a pessoa que ela é treinada, né? A pessoa que já tem o hábito da atividade física, ela tem um coração muito mais forte, mais acostumado com uma sobrecarga maior. Então, isso também, de certa forma, é uma proteção muito importante. Aumenta a liberação de endorfina, então ajuda no relaxamento, no controle do estresse, no bem-estar. Também é outra coisa ótima. Ajuda muito a estimular a nossa produção do HDL, que é o colesterol bom. Quanto mais HDL eu tenho, ele vai me ajudar a tirar o colesterol ruim da circulação. Isso também é ótimo. E tem mais uma coisa que é muito importante, que é a questão da resistência insulínica. A atividade física ajuda o nosso corpo a utilizar a glicose sem a necessidade da insulina, né? Então, é uma forma da gente manter os nossos níveis saudáveis também da glicose. E o que isso tem de relação? Se eu tenho uma glicose muito alta, o diabetes por si só, tanto o diabetes tipo 1, tipo 2, a resistência insulínica, isso por si só já favorece um aumento dos lipidicéridos. É um fator de risco para a produção exacerbada de colesterol. Além de todos esses benefícios, quando a gente pensa na detoxificação, que é para diminuir a sobrecarga do nosso fígado, né? Que a gente está batendo bastante na tecla aqui sobre isso, ela tem um papel muito importante pelo seguinte: a atividade física, ela ativa a circulação e, consequentemente, ela favorece a sudorese. E o suor é uma das nossas vias de eliminar toxinas. Então, isso é muito interessante, porque
Se eu estou suando mais, eu estou eliminando toxinas ao longo desse processo. Além disso, a gente tem também, durante a atividade física, principalmente a aeróbica, a gente tem ativação de algumas enzimas que ajudam o nosso corpo a eliminar metais pesados. Gente, isso aqui já é um ponto para falar para todo mundo assim, a gente precisa de atividade física. Não é fazer atividade física se der, não. A gente precisa. Porque a gente está o tempo inteiro exposto aos metais pesados. Uhum. O principal ponto dos metais pesados são os cosméticos. Nós, mulheres, então, né, nem se fala. Na maquiagem, no batom, na progressiva, na tinta de cabelo, no desodorante, no perfume, no esmalte. Tudo isso leva metais pesados para o nosso corpo. Então, como a gente não vai deixar de ficar linda, não vai deixar de ficar cheirosa, a gente precisa, sim, né, de ter estratégias para eliminar esses metais pesados. E a atividade física é uma dessas estratégias. E é uma estratégia incrível, inclusive. Então, a atividade física, a gente já tem vários motivos para incluir ela aí na nossa vida, ajudando na dislipidemia e também em outros aspectos de saúde, tá? Próximo ponto é o jejum. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando de jejum intermitente. Eu sei que vocês teriam uns 50 milhões de dúvidas, né? Porque a internet é terra de ninguém, então cada um fala uma coisa. Mas é o seguinte, o que eu quero frisar para vocês? O nosso corpo, independente do horário que a gente dorme, independente se você dorme 10 horas da noite ou se você dorme 2, 3 horas da manhã, o nosso corpo ele tem um reloginho biológico. E esse relógio biológico divide em modo dia e modo noite. No modo dia, a gente tem liberação de todos os hormônios, os neurotransmissores, tudo que é importante para a gente ter um dia que realmente renda, né? Um dia que vai evoluir aí de fato. E no modo noite, o modo noite é o modo faxina. É a hora que a gente descansa o nosso corpo físico, mas dentro da gente é quando o nosso corpo está mais funcionando. E aí, aquela pessoa que 10, 11 horas da noite, meia-noite, está fazendo uma boquinha ali antes de dormir, é como se a gente estivesse fazendo uma faxina na nossa casa e chegasse visita. Aí o que você faz? Você corre, fecha a porta dos quartos que não estão arrumados ainda e deixa a bagunça, né, por enquanto. E é isso que acontece. Só que se isso acontece 1, 2, 3, 4, uma semana, um mês, uma vida inteira, vários anos seguidos, é como se a gente tivesse com o nosso motorzinho bem enferrujado. A gente vai acumulando toxinas que não foram eliminadas na nossa faxina diária. E isso compromete muito a nossa saúde. Isso favorece uma inflamação sistêmica gigante, isso favorece o ganho de peso, e isso favorece também um fígado sobrecarregado. E é por isso que eu coloquei aqui ele como uma das estratégias para a gente usar quando a gente pensa, né, no controle das dislipidemias. Qual que é o jejum que eu sugiro para vocês, que é um jejum que a gente pode levar para a vida? O jejum de 12 a 14 horas, que é super fisiológico, né? Então, se eu comi a última refeição, 7 horas da noite, a partir de 7 horas da manhã, eu estou apta a comer de novo. E não é só o tempo, né? Senão a gente poderia pensar assim, vou comer meia-noite e aí eu volto a comer meio-dia. Os estudos mais recentes, eles mostram que o horário que a gente finaliza as refeições também é muito importante. Então, o ideal, mais importante do que considerar só o tempo de jejum, é a gente finalizar as refeições o mais cedo possível. E esse mais cedo possível seria que horário, Manu? Entre 6 e 8 horas da noite. Então, sempre que você conseguir encerrar suas refeições até no máximo 8 horas da noite, é o ideal, tá? Então, fica aí a dica em relação ao jejum noturno, que vale muito a pena. A gente percebe como que a gente acorda mais desinchada, acorda mais bem disposta. É como se realmente a gente tivesse conseguido, né, dar uma mãozinha extra ali e a nossa faxina ficou mais bem feita. E o último tópico que eu trouxe para vocês, que tem uma relação muito importante também com as dislipidemias, com a proteção cardiovascular, é o do estresse e da ansiedade. E aí, o que isso tem a ver, né, com o meu colesterol?
que acontece? O grande maestro, quando a gente está num quadro de ansiedade crônica, então, se eu tenho ali, eu passo o dia inteiro, né, naquela situação de estresse, de ansiedade, e agora com a quarentena, a grande maioria das pessoas tem vivenciado um nível de ansiedade muito maior. Isso faz com que a gente tenha manutenção de níveis de cortisol muito elevados ao longo do dia inteiro. E esse cortisol elevado o dia inteiro, ele causa um monte de alterações, tanto a nível físico. Então, a gente tem uma maior liberação de adrenalina, que pode favorecer taquicardia, aumento da pressão arterial. Isso não deixa de ser um risco, né, cardiovascular. A gente tem alterações a nível da imunidade. Gente, pensa comigo. Na hora que a gente precisa da nossa imunidade mais top das galáxias, nesse momento atual que nós estamos vivendo, aí você fica ansioso o dia inteiro, estressado o dia inteiro, esse cortisol sobe e bloqueia a sua imunidade. Pensa como é incoerente. Então, a gente precisa mais do que nunca buscar estratégias para manter os nossos níveis de ansiedade e estresse sob controle, tá? Eu sei que ninguém sabe o que é que vai acontecer, o que é que nos espera daqui a algum tempo. Vamos viver o hoje, vamos viver um dia de cada vez, sem sofrer por antecipação. E além das desordens a nível do sistema imunológico, a gente tem também as desordens metabólicas. E aqui é que tem total interferência lá no nosso colesterol e nos nossos triglicéridos, tá? O que acontece? Esse cortisol elevado, ele aumenta a produção, a nossa produção natural de triglicéridos lá no fígado. Ele entende o seguinte, essa pessoa, a qualquer momento ela pode encontrar com um leão na rua e ela vai precisar correr. Então, eu tenho que ter estoques de energia de fácil acesso. Só que os nossos leões são outros, a gente não vai correr, a gente vai ficar mais parado do que nunca, né? Dentro de casa, literalmente. E aí, esse excesso de triglicéridos que é produzido, isso vai sim chegar na nossa corrente sanguínea, isso vai ser parcialmente acumulado lá no nosso fígado, então pode vir uma esteatose hepática em função disso. Assim como a gente aumenta o triglicéridos, a gente produz mais glicose também. E aí, aumenta o nosso risco ao desenvolvimento de um diabetes tipo 2, de uma resistência insulínica. Se não bastasse, ainda aumenta a fome. A ansiedade desregula a nossa balança energética. Quando a gente está ansioso, a gente tem muito mais fome, a gente demora muito mais para ficar saciado, a gente come mais. E eu já falei com vocês que o excesso de peso, ele não é nada favorável para o controle do nosso colesterol também, né? Então, quando a gente pensa em estresse e ansiedade, controlar os nossos níveis de estresse e ansiedade é extremamente importante, inclusive para a nossa saúde cardiovascular, tá? Lembrem sempre disso. E como, Manu, que eu vou controlar o meu estresse e ansiedade? Tem gente que fala assim, eu sou ansiosa, aquilo já te pertence. Para de pertencer coisa ruim, não sei. Então, assim, você está ansiosa. Assim como você está, você pode não estar, né? Isso tudo depende da gente. Você não nasceu ansiosa. Então, a gente só né? A gente é focada, a gente é falante, a gente é essas coisas assim. Nada de vir falar que você é ansiosa. Não, você está ansiosa e você pode não estar ansiosa também. E é isso que eu vou sugerir para vocês. Não fiquem ansiosos, não gostem de falar que vocês são ansiosos. Como que a gente pode diminuir o nosso nível de estresse e ansiedade? Atividade física é ótimo, né? Pela própria liberação de endorfina, de serotonina, de noradrenalina, a gente acaba tendo muitos benefícios aí no sentido de relaxamento. Qualquer técnica que te relaxe vale a pena. Meditação, yoga, auto-hipnose, hobbies. O que você gosta de fazer? Você já pensou? Porque muitas pessoas, quando falam, né, quando estão ansiosas, elas buscam algo que dão prazer. E geralmente isso é comida. Aí você avacalha o trem de novo. Então, assim, comece a pensar o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer que não seja comer. Para que quando você ficar ansiosa, você consiga buscar uma alternativa em coisas que vão te relaxar, que vão trazer a sensação boa sem ser comida, tá? Um sono. E o que eu mais tenho visto é insônia nessa quarentena. Né? As pessoas, exatamente por essa ansiedade elevada, por esse cortisol elevado, a gente tem uma diminuição na produção de melatonina.
Ou melhor, a gente não consegue produzir a melatonina da forma como a gente deveria. E com isso o sono fica comprometido. Quem dorme menos tem um nível de ansiedade muito maior no dia seguinte, busca muito mais por carboidrato no dia seguinte. Então, dormir bem é extremamente importante. Ah, mas eu não estou conseguindo. O que você pode fazer para você conseguir dormir melhor? De repente, usar algum chazinho. E aí, gente, se você está tendo muita dificuldade para dormir, não adianta você simplesmente tomar uma xícara de chá antes de dormir, né? A gente tem que vir buscando estratégias ao longo do dia inteiro para diminuir esse nível de ansiedade, para que você consiga naturalmente produzir mais melatonina e dormir melhor. Então, a gente pode usar a respiração diafragmática, que é aquela respiração que a gente respira mexendo a barriga. Quando o pulmão enche, a gente consegue mexer o diafragma e isso, né, dá aquela sensação de que a gente está respirando pela barriga, que é a respiração que os bebês fazem. É a respiração que realmente acalma a gente. E o que nós mulheres fazemos? Respiramos só com a parte superior, porque a gente tem que manter a barriguinha lá, né, comprimida e tudo mais. E isso vai estressando a gente ainda mais. Então, separe alguns momentos do dia para vocês fazerem uma respiração realmente mais relaxante, mais calmante. Isso vai ser ótimo para ajudar vocês a diminuir o nível de ansiedade. Tá bom? Então, resumo da ópera. O que a gente falou? Quais foram as mudanças no estilo de vida que vão ajudar vocês tanto a reduzir os níveis de lípidos séricos, como também promover uma maior proteção cardiovascular, ajudar na detoxificação do seu organismo e diminuir o nível de inflamação do seu organismo. A gente falou na manutenção de um peso saudável, né? Então, buscar aí um equilíbrio alimentar para que você mantenha o seu peso dentro da faixa de normalidade. Priorizar a comida de verdade. Diminuir a bebida alcoólica. Incluir atividade física de maneira regular, não é de vez em quando, né? A gente precisa realmente ter essa regularidade da atividade física. Priorizar um jejum noturno de pelo menos 12 a 14 horas. Finalizando as refeições até no máximo 8. E o manejo do estresse e da ansiedade. São, com certeza, mudanças que vão trazer muitos benefícios para a sua vida, muito além simplesmente da redução do colesterol. Tá? O seu corpo ele vai funcionar de uma maneira muito mais fisiológica, porque a gente está mantendo ele dentro de um equilíbrio, e isso é fantástico. Meninas, falei tudo que eu tinha para falar. Alguma perguntinha aí que surgiu, vamos responder. Eu anotei algumas perguntas aqui, mas é interessante também a gente ver que, por exemplo, você vê atividade física, alimentação, uma coisa puxa a outra. E a atividade física é um conjunto, né? É fazer várias coisas associadas, né? Só para ter um resultado melhor. Mudar a alimentação, qualidade de vida, realmente. Isso, mudar de qualidade de vida. E a gente tem várias opções também, né? Hoje a gente tem várias opções de atividade física disponíveis na internet que a gente pode fazer. Tem vários aplicativos, né? Com sugestões de atividades, com treinos aeróbicos, com treinos de força, yoga, né? Essas questões para meditação. Então tem muitas opções de coisas gratuitas mesmo para quem tem dificuldade, às vezes não pode investir num programa. Então, tem essas opções gratuitas, né, para conseguir fazer esse tipo de coisa e melhorar, né? Então, não precisa ficar gastando tanto. Todo mundo fala, para a gente fazer dieta, para fazer, a gente tem que gastar muito, né? Então, assim, é saber fazer as escolhas, né? Tem por exemplo, as verduras. Couve não é caro, couve? Concordo. Gente, seguinte, quando você faz uma dieta muito cheia de suplemento, ou você quer comprar tudo pronto, é claro que isso vai ficar mais caro sim, né? Mas se você colocar na ponta do lápis uma alimentação com comida de verdade, e você estiver disposta a ir para a cozinha mesmo, fazer, experimentar novos sabores, fica muito mais barato. Eu falo isso porque eu tenho várias clientes de consultório que já colocaram na ponta do lápis e falam, Manu, realmente fica mais barato. A gente come melhor e a gente gasta menos. Vocês já viram quanto é um pedido de iFood? Né? A gente fala assim, nossa, comida saudável é caro. Mas a hora que você
paga lá. Qualquer coisinha que a gente pede no iFood vai dar R$100, R$80, que às vezes dá para você fazer o sacolão para a semana inteira ou até para mais de uma semana. Então, comida de verdade não é caro. Isso é muito mais uma desculpinha. Agora, se você quiser comprar tudo pronto, quiser usar um montão de suplemento, talvez isso sim vai ter um custo inicial maior, né? Porque no início é uma mudança, você não tinha acesso àqueles alimentos, àqueles suplementos, e de repente você vai incluir na sua vida. Mas alimentação, comida de verdade não é caro. Muito pelo contrário. Tá? Se vocês colocarem isso na ponta do lápis, vocês vão ver que faz muito sentido. E atividade física também. Atividade física, a desculpa de, não tenho dinheiro para pagar uma academia, é desculpa. Porque você pode pular uma corda em casa, você pode baixar o YouTube, que é acesso livre para todo mundo, e fazer alguma atividade física. A minha dica é o seguinte, para quem não gosta de atividade física, comecem por aquilo que você tem maior afinidade. Eu não gosto de musculação, mas eu gosto de dançar, então comece dançando. Vale qualquer coisa que te coloque em movimento. Eu só posso pular corda. Vai pular corda, criatura. Então, comece fazendo aquilo que você consegue fazer, que você pode fazer. E à medida que a gente repete, a gente começa a tomar gosto. Aí você fala, nossa, só a corda agora tá pouco, porque eu quero mais. Aí você vai procurar uma segunda coisa. E assim, a gente vai avançando, tá? Mas cuidado com as desculpinhas, com aquilo que você alimenta a vida inteira. Com aquela crença de que, nossa, eu detesto atividade física. Enquanto você pensar que você detesta atividade física, você não vai ter nenhum estímulo para fazer atividade física, né? Se eu já começo pensando, nossa, detesto atividade física. Não, pensa assim, como que eu posso me movimentar feliz? O que eu posso fazer para eu entrar em movimento e isso não vai ser para mim uma sofrência? Aí, a partir daí, você vai, tá? Que você comece com 10 minutos. Tem as danças, né? Os treinos aeróbicos. Legal. Né? Então, tem muita opção de atividades. Esses dias eu vi na televisão, a gente ficou até brincando aqui que duas histórias. Um oriental que correu uma maratona em volta da mesa e o outro que correu uma maratona na varanda. Então, assim, espaço não é problema. Claro que, assim, eu acho que você vai ficar um pouquinho tonto correndo em volta da mesa. Exatamente, Mas, gente, dá pra gente fazer coisas em espaços pequenos. A gente faz assim, quem quer dá um jeito, né? E você falando isso, eu lembrei de um cliente meu que, gente, era um senhor, já mais idosinho, com vários problemas, já tinha tido infarto, vários problemas cardiovasculares, enfim. E ele não abria mão de fazer a caminhada dele. Só que, o que ele fazia? Ele caminhava no corredor da casa dele. Ele abria a porta do quarto, ia até lá na ponta do corredor e voltava. Ele fazia isso durante 1 hora. Por quê? Ele não tinha o equilíbrio para fazer as caminhadas na rua. Então, se ele podia fazer em casa, ele fazia todos os dias. Pensa que gracinha. Então, é o famoso assim, quem quer dá um jeito, né? E é isso mesmo. E quem não quer arruma uma desculpa. Da mesma forma com a alimentação. Aí a pessoa fala, não, mas eu não gosto de comida saudável porque eu detesto salada. E quem disse que comida saudável é só salada? Não use a sua crença negativa para te impedir de fazer mudanças na sua vida. De repente, você não gosta de alguns itens da salada, mas tem alguma coisa que você gosta. Começa pelo que você gosta. O importante é que tenha pelo menos um vegetal no nosso prato todo dia, né? E aí a gente vai melhorando aos pouquinhos. A hora que você vê que isso está trazendo algum resultado, você fala, opa, e se eu comer 2? Né? Isso vai ficar melhor ainda. Outra coisa que eu vejo muito, que é um equívoco, assim, é a respeito de fruta. Tem gente que acha que fruta é à vontade, é tipo água. Não, gente, fruta não é água, não, tá? Fruta é comida. E fruta, inclusive, tem uma carga. O que fruta tem? Fibra, água e carboidrato, que é a frutose da própria fruta. Então, isso não é à vontade. Nenhum tipo de carboidrato vai ser à vontade na nossa vida. A fruta, ela vai fazer parte? Vai, mas com equilíbrio.
dentro de uma combinação que faça com que a gente não tenha um pico de insulina tão rápido, né? Então, assim, tô com uma fomezinha, vou comer uma fruta. Meia hora depois eu vou ficar com mais fome ainda. Independente se você comeu foi uma banana ou uma maçã, ou se for uma melancia inteira. A hora que essa glicose cai na corrente sanguínea, e isso acontece muito rápido, vem mais fome. Então, uma coisa é eu comer uma fruta sozinha, outra coisa é eu combinar essa fruta com algum alimento que vai me fornecer gordura boa, ou que vai me fornecer um pouco mais de proteína. Isso vai me dar uma saciedade, eu consigo comer a fruta, mas sem precisar comer um monte de fruta, tá? Então, fruta não é água, lembrem-se disso sempre. E fruta em excesso também pode aumentar os seus triglicéridos e o seu colesterol. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Uma pergunta aqui é se banha de porco diariamente faz bem para a saúde. Usar a banha de porco para fazer as comidas, que tá muito, o pessoal está fazendo muito isso agora, né? Excelente pergunta. Gostei muito da pergunta, porque também é uma questão que gera muita dúvida, né? Então é o seguinte, a banha de porco, assim como a manteiga, assim como o azeite, são tipos de gordura mais naturais. Isso por si só é um ponto positivo, tá? Posso usar todos os dias? Sim, mas essa parte aqui é a mais importante. Independente se você vai usar banha, independente se você vai usar manteiga, independente se você vai usar óleo de coco ou se você vai usar azeite, quanto menos, melhor. Eu como fritura todos os dias, mas é na banha de porco, tá ruim do mesmo jeito. Então, gorduras, né, os óleos em geral, quanto menos, melhor. Essa é a dica principal, tá? A banha de porco é uma opção boa, sim, porque ela não vai ter, né, nenhum tipo de conservante, coisas usadas ali para extração, mas é em pequena quantidade, tá bom? Usando em pequena quantidade, tá tudo bem. Você falou sobre os chocolates ter gordura trans, né? Tem algum tipo de chocolate que seja mais adequado, que você tenha uma redução dessa quantidade de... Sim, os chocolates mais puros, com teor maior de cacau, então assim, a partir de 70%, eles são mais interessantes, eles têm um certo nível de poder anti-inflamatório, e isso inclusive é até benéfico para o nosso coração, para a nossa saúde, né? Então, quando for comer chocolate, foge do chocolate branco, porque é muita manteiga de cacau, né? Então, o chocolate branco não tem nada de chocolate, não tem nada de coisas boas, vamos dizer assim. É gordura misturada com açúcar. Foge do chocolate branco, do chocolate ao leite, dos chocolates muito misturados. Muito cremosos. Muito cremosos, aqueles que derretem demais na boca, você pode ficar com o pezinho atrás. O diet é o pior de todos, tá? Então, tem gente que fala assim, não, como chocolate todo dia, mas é diet. Péssimo, péssimo, porque ele vai ter mais gordura. A hora que eu tiro o açúcar, o adoçante ele não dá a mesma consistência. Então, eu preciso colocar mais gordura. Então, ele tem muito mais gordura, tá bom? Não é uma opção boa o chocolate diet. Então, realmente, a melhor opção seria quanto mais cacau, melhor. Então, a partir aí dos 70%. 70%, 85% de cacau, melhor. O 100% ele é muito forte, então geralmente a gente não tem uma adesão muito boa. Então, o de 70%, a partir de 70% já tá legal. Um horário para quem toma colágeno. O que seria melhor um horário para tomar um colágeno? Existe um horário adequado? O colágeno, apesar de não ter muito a ver com o tema de hoje, mas se surgiu a duvidazinha, deixa eu esclarecer. O colágeno não tem um horário. O colágeno tipo 1, que é o colágeno para cabelo, pele, unha, ele não tem muito horário, não, tá? Pode ser de acordo ali com a distribuição da alimentação, pode ser incluído em qualquer horário do dia, não tem tanto problema. Agora, se for o colágeno tipo 2, que é o colágeno mais voltado para articulação, eu gosto de usar ele mais à noite, então coloco ele como a última coisa lá do dia. E se for o colágeno tipo 3, que é mais voltado para recuperação muscular, seria no pós-treino, tá? Ok. Você falou dos problemas que o uso de estatinas por muito tempo podem provocar. Tem alguma pesquisa que fala a partir de quanto tempo, em média, que começam a aparecer alguns sinais
isso é muito relativo, vai muito de paciente para paciente. Tem gente que é muito rápido. Eu já atendi clientes que chegaram no consultório, exatamente, eles se conscientizaram de que eles precisavam mudar o estilo de vida, porque eles começaram a tomar medicação e tiveram muito efeito colateral. Dor nas articulações, fadiga, falou, nossa, eu tô assim, sou ninguém. Então, eles perceberam que eles precisavam mudar o estilo de vida para eles não precisarem tomar as estatinas a longo prazo, tá? Então, assim, não tem, pelo menos eu não vi nada específico para o tempo X para todas as pessoas é esse, é muito variável. Tem gente que vai começar a ter rápido, tem gente que vai demorar, tem gente que vai começar a ter rápido e não vai nem imaginar que pode ser por causa delas, né? Principalmente uma coisa que eu vejo muito é a questão de memória. Aí a pessoa fala, nossa, menina, tô ficando velha, minha memória tá péssima, mas toma estatina 2, 3, 4 anos, né? Então, assim, é muito relativo, tá? Isso vai ser de organismo para organismo mesmo. Você falou das frutas, né? Que às vezes comer uma fruta na hora que dá fome, e às vezes não é... Logo depois a gente está com fome de novo. Existe uma quantidade de fruta para comer durante o dia e, por exemplo, nessa hora da alimentação, seria bom acrescentar, às vezes, o quê? Um iogurte, uma proteína, uma coisa assim? Então, vamos lá. Em relação à quantidade de frutas por dia, depende muito do balanço geral, né? Da quantidade que essa pessoa consome de vegetais, de qual que é o objetivo dela. Se é uma pessoa que realmente quer fazer uma alimentação numa linha mais low carb, então a gente vai reduzir um pouco, deixar 1, 2 frutas ao dia e já está ótimo, e aumentar nos vegetais. Já, se for uma pessoa que já tem um nível de atividade física muito intensa, às vezes a gente vai conseguir incluir uma quantidade um pouquinho maior de frutas. Mas, assim, em média, 2. Hoje eu trabalho muito com 2, no máximo 3 frutas por dia, nunca sozinhas. Tá? O que a gente poderia associar com essa fruta para ela ter um impacto glicêmico menor e dar mais saciedade? Então, a gente pode colocar uma pasta de amendoim, por exemplo, a banana ou a maçã com a pasta de amendoim fica bem gostoso e dá uma saciedade legal. A gente pode colocar um iogurte, a gente pode colocar castanha, a gente pode associar com coco. Deixa eu ver o que mais que a gente pode... seriam com queijo também, às vezes a banana com queijo de canela. Então, a gente pode sempre buscar uma proteína ou uma fonte de gordura boa para combinar com essa fruta, tá? Pelo amor de Deus, gente, tira da cabeça que, assim, meu lanchinho da tarde é uma fruta. Isso não é lindo, tá? Não é. Talvez você fale assim, nossa, isso é um lanche super fit. Mas isso não é bom, porque você vai ficar com muita fome, ou você vai ter que fazer um outro lanche, ou você vai chegar no jantar com muita fome e vai ter que comer mais. Então, nada de só a fruta de lanche. A fruta, ela é parte da refeição, tá? E não a refeição, só ela a refeição inteira. Você falou, Manu, dos óleos, né, em relação à gordura, de preocupar mais em relação à quantidade. Mas na hora de fazer uma escolha, existe um óleo, por exemplo, que seja melhor para eu usar durante o dia para preparar os alimentos? Tá? Os óleos refinados, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, o óleo de canola, que é uma enganação. Pelo amor de Deus, não gastem dinheiro com óleo de canola. Então, assim, a minha sugestão seria usar, né, realmente o mínimo possível, quanto menos óleo adicionado, melhor, independente de qual seja. Mas em relação aos óleos, o azeite seria uma opção, assim, das opções melhores seria o azeite, realmente. E aí, para cozinhar, não precisa ser o azeite extra virgem, o mais caro. Pode ser o azeite virgem, que a hora que ele aquece, ele perde as propriedades, mas ele não se torna maléfico, tá? Então, nesse sentido, seria uma opção melhor. Para quem quer melhorar a qualidade, realmente seria uma opção melhor. E se você usar pouquinho, vai durar um tempão. Então, não é a desculpa também, né? Bom, as perguntas eram essas que estavam aqui. A gente está quase encerrando o tempo também. Aí, aproveitar para falar, Manu tem o perfil dela lá no Instagram também, né? Tem no Facebook, né, Manu? Manu Valadares. Exatamente. É Manu Valadares aqui no Insta. Emanuela Valadares no Facebook. Gente, quem tem curiosidade, quem percebe assim, nossa,
de acordo com o que você falou, eu acho que meu corpo está muito sobrecarregado, eu tenho muita toxina acumulada aqui no meu corpo. Eu tenho um programa de emagrecimento, ele não está com as inscrições abertas, provavelmente eu vou ter uma nova turma no final de maio, eu estou com uma turma ativa, mas é um programa de 4 semanas bem legal, onde o foco dele realmente na detoxificação do nosso organismo. E isso, por consequência, traz resultados muito interessantes em termos de emagrecimento, tá? Não é um programa só para quem precisa perder muitos quilos. Eu fiz. Para quem ainda fez, né? E já é magrinha, ela teve resultados sensacionais. Então, é uma prova de que realmente, quando a gente melhora a alimentação, a gente tem benefícios incríveis no sentido de saúde mesmo. Além da gente aprender muita coisa que vocês podem levar depois para a vida. Em relação a colesterol, triglicérides, eu tive uma cliente que ela tem dislipidemia por questões genéticas. Então, assim, desde sempre ela tem dislipidemia. Ela usa medicação há muito tempo. Mesmo com medicação, o triglicérides dela fica em torno de 300, 250, 257. E aí, eu sempre batia na tecla com ela. Eu falei, tem alguma coisa errada no seu dia a dia. Porque não tem como você tomar remédio e ainda assim tá nesses níveis. E aí, ela veio pro Levemente e ela tava com o último exame dela, que ela tinha feito, o triglicérides dela tava 590 e alguma coisa. E aí ela fez o Levemente e no final, depois que terminou, uma semana mais ou menos depois que terminou, ela repetiu o exame e estava 70. Para vocês verem que a medicação ela já tomava e ela continuou tomando. Quando ela vai cair em 20 segundos, tá? Quando ela passou a medicação com o estilo de vida saudável, isso despencou. Então, assim, ela hoje consegue alternar entre períodos com medicação e períodos sem. Tá? Então, realmente, estilo de vida faz toda a diferença. Acabou o tempo. Vou colocar, viu, gente?